Meus amigos, as eleições para prefeito e vereadores nas cidades do Brasil estão se aproximando. Este fato me motivou a produzir esse vídeo com o propósito de orientar o eleitorado quanto aos critérios, quanto aos fatores, digo melhor, que deveriam ser considerados por cada um deles na escolha tanto do prefeito quanto dos seus candidatos a vereador. É preciso que haja uma elevação do nível de qualidade da decisão do eleitor. E é exatamente com este propósito que nós estamos apresentando este vídeo, Proposta de Governo para a Cidade do Salvador. A parte que, na realidade, o que nós estamos apresentando é a primeira parte do que seria uma proposta de governo para a cidade de Salvador. Parte 1, que estamos considerando, dedicada a como enfrentar a pandemia da Covid-19. Na realidade, todas as cidades do Brasil deveriam, seus governantes, seus futuros governantes, deveriam contemplar dois tipos de ação. Uma ação que seria exatamente o enfrentamento da pandemia da Covid-19, com a definição das políticas e das estratégias que sejam eficazes no combate à pandemia. Em segundo lugar, os governantes, ou seja, os vereadores e os futuros prefeitos, deveriam exatamente delinear estratégias que contribuam para a promoção do progresso econômico, social e ambiental da cidade. Eu diria o seguinte, que este tipo de procedimento, ou seja, o combate à pandemia da Covid-19, e o segundo aspecto seria o enfrentamento dos problemas urbanísticos, econômicos, sociais e ambientais da cidade, deveriam ser tratados também, mas de uma forma, digamos assim, claro, que integrada um em relação ao outro, mas com um tratamento distinto. Porque no caso do combate à pandemia da Covid-19, o propósito seria exatamente o de fazer frente a uma situação excepcional. E para uma situação excepcional é necessário que existam medidas excepcionais que contribuam para a superação daquele tipo de problema. Mas os problemas urbanísticos, econômicos, sociais e ambientais da cidade, isso se aplica a qualquer cidade, não apenas a Salvador, que é o objeto da nossa apresentação, a segunda parte, que lida com a questão urbanística, econômica, social e ambiental, é uma questão que envolve aspectos estruturais da cidade e que significam uma abordagem cujo horizonte significaria ao médio e longo prazo. Diferentemente da questão do combate à Covid-19, cuja estratégia tem como objetivo exatamente uma ação imediata para fazer com que
pandemia da Covid-19 não produza os efeitos maléficos que tem produzidos sobre a população. O que nós vamos apresentar no dia de hoje trata-se da parte 1, como enfrentar a pandemia da Covid-19, como proposta de governo para a cidade de Salvador. A parte 2, que iremos apresentar em outro vídeo, nós vamos tratar especificamente das questões dos problemas urbanísticos, econômicos, sociais e ambientais da cidade, que exigem medidas a médio e longo prazo. O que eu tenho a lhes dizer é que tanto a primeira parte como a segunda parte desta proposta de governo para a cidade de Salvador elas devem servir de subsídio. Esse é o meu propósito, para que cada um de vocês, eleitores na cidade de Salvador, mas que também se aplicaria a qualquer cidade do Brasil, exatamente, façam escolhas racionais, qualificadas dos futuros vereadores e prefeitos, que sejam os mais qualificados para realizar o combate efetivo à Covid-19 e estejam comprometidos efetivamente com a luta pelo progresso econômico, social e ambiental da cidade. Então, esses aspectos que nós vamos abordar aqui, eu sugiro que eles sirvam de referencial para que os eleitores de Salvador ou de qualquer cidade do Brasil possam fazer as melhores escolhas, repito, do seu candidato a vereador, do seu candidato a prefeito, a fim de que eles efetivamente possam contribuir para a superação dos problemas, dos gigantescos problemas que a cidade enfrenta, tanto relacionado com a pandemia, como também relacionado com as questões estruturais de natureza urbanística, econômica, social e ambiental. Bem, de início, aí abordando exatamente o tema que nós vamos tratar no dia de hoje, e exatamente nós vamos propor as estratégias que, no caso, uma cidade como Salvador, mas que também se aplicaria a qualquer cidade do Brasil, sobretudo as grandes capitais, deveriam adotar exatamente para fazer frente à Covid-19. De início, é importante observar que a propagação do novo coronavírus pelo mundo está a exigir que sejam adotadas estratégias para realizar mudanças significativas no futuro próximo e a longo prazo no sistema de saúde, na infraestrutura urbana das cidades, no mundo do trabalho, no sistema de educação, no transporte público, nas condições sociais e na ação dos governos em todo o mundo. As principais estratégias necessárias para Salvador, ou para qualquer cidade, ou qualquer capital do país, fazer frente à pandemia do novo coronavírus, são as seguintes. Nós temos aqui que as estratégias que precisariam ser adotadas
para combater o coronavírus são estratégias para o sistema de saúde, no caso de Salvador. Segundo, são estratégias para a infraestrutura urbana de Salvador. Estratégias para o mundo do trabalho. Estratégias para o sistema de educação. Estratégias para o transporte público. Estratégias para as condições sociais da cidade. Estratégias para a ação do governo. Estratégias para a ação do governo municipal. Quer dizer, em outras palavras, o que vamos propor, efetivamente, é a adoção de estratégias para fortalecer o sistema de saúde da cidade. E isso deve ser aplicável a qualquer cidade do país. Estratégias para o desenvolvimento da infraestrutura urbana da cidade. Exatamente para adequá-la, para evitar exatamente que a pandemia se propague, sobretudo nas periferias das grandes cidades, onde as condições de infraestrutura são precárias. Estratégias para o mundo do trabalho. Haja vista que, diante com a pandemia, há necessidade de que haja mudanças na forma como o trabalho tem que ser desenvolvido. Então, é preciso se desenvolver estratégias que façam com que essas mudanças aconteçam no mundo do trabalho e que elas não comprometam exatamente as condições de trabalho da população trabalhadora. Estratégias para o sistema de educação. O sistema de educação sofreu um impacto violento em função da pandemia do novo coronavírus. Muitos estudantes deixaram de frequentar presencialmente as aulas. E o sistema de educação à distância se tornou absolutamente necessário. Então vamos tratar desse assunto aqui. Outros são as estratégias para o transporte público. Inclusive, o transporte público é um dos principais responsáveis pela propagação do coronavírus. Se não forem adotadas as medidas sanitárias e as medidas, digamos assim, de logística operacional necessária para que o transporte público opere com efetividade. E as estratégias para fazer frente às condições sociais da população, elas são absolutamente necessárias porque com a pandemia do novo coronavírus, as desigualdades sociais tendem a crescer. Então é necessário que sejam adotadas medidas que evitem o agravamento das desigualdades sociais. E as estratégias para a ação do governo envolvem exatamente a adoção de vários tipos de políticas que o governo teria que adotar exatamente para fazer frente à nova situação. Quer dizer, a ação do governo que existia anteriormente à pandemia, ela terá que ser substituída por novas ações. E é isso exatamente que nós estamos propondo como estratégias para a ação do governo municipal, que estamos propondo especificamente para Salvador, mas que seria aplicável a qualquer cidade do país. Bem, vamos de início falar sobre as estratégias para o sistema de saúde. Um fato que é indiscutível é que a pandemia do novo coronavírus deixou evidenciada a fragilidade da infraestrutura de saúde
com insuficiência na capacidade hospitalar e de postos de saúde e de recursos humanos especializados em vários países do mundo. Isso aconteceu praticamente em todos os países, inclusive os países desenvolvidos. Além disso, ficou evidenciada também a incapacidade das instituições de pesquisa médica em preverem o surgimento do vírus, de vírus e de vírus novos, como a Covid-19, visando a preparação do sistema de saúde com novos medicamentos e vacinas voltados para esse fim. Repetindo, ficou evidenciado com a pandemia que as instituições de pesquisa médica estavam despreparadas. Nenhuma delas preparou o sistema de saúde com novos medicamentos e vacinas voltados exatamente para esse fim, se antecipando, digo melhor, ao vírus que surgiu. Sua descoberta, quer dizer, o desenvolvimento de novas vacinas, por exemplo, porém não é imediata, como nós estamos constatando. No hiato de tempo entre a expansão do contágio por um novo vírus e sua profilaxia completa, as consequências estão sendo devastadoras no mundo. Ou seja, repetindo, no hiato de tempo entre a expansão do contágio por um novo vírus, como nós estamos constatando, e a solução do problema com o desenvolvimento de novas drogas que possam curar a doença, ou uma vacina que possa imunizar a população, tem trazido consequências extremamente devastadoras no mundo. Já temos mais de 1 milhão de pessoas mortas em todo o mundo por conta do coronavírus, do novo coronavírus. Para piorar, não há garantia de que surjam drogas. Esse é um outro problema também. Capazes de imunizar a humanidade de todas as doenças causadas por vírus. Tal incerteza pode se converter rapidamente em pânico. É o que vem ocorrendo com o recente surto do novo coronavírus. Para Salvador, ou qualquer cidade do país, não ser surpreendida com o novo vírus, como foi agora pelo novo coronavírus, os vereadores e prefeitos têm de implantar uma infraestrutura de saúde com capacidade suficiente, com hospitais e postos de saúde na cidade. Então, uma das prioridades que todo prefeito ou vereador deveria assumir para lidar com a atual pandemia e futuras pandemias, é necessário dotar a infraestrutura de saúde com a capacidade suficiente, com hospitais e postos de saúde. Então, esta é uma sugestão que eu faço para que o eleitor, ao fazer a escolha do prefeito e do vereador, verifique se existe compromisso desses vereadores, desses candidatos a vereadores, a vereador e prefeito, se eles estão compromissados com essa perspectiva de fortalecer o sistema de saúde de suas cidades. A segunda estratégia, ela está relacionada com a infraestrutura urbana. A maioria da população de Salvador, como da grande parte das cidades e capitais do país,
vivem em péssimas condições sociais, caracterizadas pelo elevado desemprego, existência de favelas populosas, cortiços e moradores de rua, ausência de adequado saneamento básico, precário serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos, péssimo serviço de transporte público, incontrolável poluição das águas, do solo e do ar, o despreparo da infraestrutura urbana para enfrentar enchentes e a insuficiência da infraestrutura de saúde. Então, há deficiências generalizadas com relação à infraestrutura. A cidade é um espaço propício à propagação em larga escala de vírus. Qualquer vírus, seja o novo coronavírus, ou seja futuros vírus que porventura venham a acontecer. Devido ao fato de que existe nas cidades concentração populacional e péssimas condições sanitárias da maioria de sua população. Para mudar radicalmente essa realidade, os vereadores e prefeitos de Salvador, como qualquer cidade do país, terão de adotar estratégias de reurbanização de favelas e ou relocação de populações de áreas críticas e de investimento maciço em saneamento básico, na coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos, na infraestrutura de transporte, na infraestrutura urbana para enfrentar enchentes e na infraestrutura de saúde. Em outras palavras, é preciso que os prefeitos e vereadores assumam o compromisso de batalhar, no sentido de que haja uma revolução urbana, reforçando a infraestrutura urbana das cidades, visando a proteção da população atual da cidade, da atual e futuras pandemias. A terceira estratégia que nós estamos propondo diz respeito a estratégias para o mundo do trabalho. O mundo do trabalho já vai sendo bastante impactado pelo avanço tecnológico, sobretudo pela inteligência artificial, com a robotização da atividade produtiva. Com a propagação da Covid-19, muitos trabalhos que eram realizados presencialmente são efetuados pelos trabalhadores em suas residências com o uso da internet e seus inúmeros aplicativos. As pessoas não estão se deslocando para locais de compra de mercadorias, passando a fazer pedido de produtos e serviços através da internet e seus inúmeros aplicativos junto a fornecedores que os entregam em suas residências. A consequência disso tudo que estou falando é o uso de robôs em substituição aos trabalhadores da indústria, no comércio e nos serviços, da qual resultará o crescimento exponencial do desemprego, a realização de trabalhos em suas próprias residências, como o home office ou home working, por alguns trabalhadores, e a entrega de produtos e serviços em residências por parte de fornecedores. Tudo isto gerará como impacto a redução de veículos automotores individuais e na demanda de transporte público em Salvador. Mas aumentará a circulação de motocicletas e drones para entrega de produtos e serviços nas cidades. Para atenuar o terrível impacto do desemprego tecnológico e o agravado pelo coronavírus, é preciso que os vereadores e prefeitos de cidades, no caso específico de Salvador, que nós estamos sugerindo, que adotem estratégias
de economia social e solidária e de economia criativa para gerar emprego para toda a população. Sobre a economia social e solidária, é importante observar que ela é uma das estratégias adotadas há bastante tempo na Europa para atenuar o problema do desemprego e abrir os caminhos para inventar no futuro outras maneiras de produzir e consumir, contribuindo para a maior coesão social. A economia social e solidária é um novo modelo de desenvolvimento econômico, social, político e ambiental, que tem uma forma diferente de gerar trabalho e renda em diversos setores, seja nos bancos comunitários, nas cooperativas de crédito, nas cooperativas da agricultura familiar, na questão do comércio justo, nos clubes de troca, etc. Com base na economia social e solidária, existe a possibilidade de recuperar empresas de massa falida e dar continuidade às mesmas, com um novo modelo de produção em que a maximização do lucro deixa de ser o principal objetivo, dando lugar à maximização da quantidade e da qualidade do trabalho. Pode-se afirmar que a adoção da economia social e solidária é, sem sombra de dúvidas, a solução que permitiria fazer frente ao desemprego em massa que lá no Brasil muitas cidades se defrontam e, em particular, Salvador. O termo economia criativa se refere a atividades com potencial socioeconômico que lidam com criatividade, conhecimento e informação. Para entendê-la, é preciso ter em mente que empresas deste segmento combinam a criação, produção e a comercialização de bens criativos de natureza cultural e de inovação como moda, arte, mídia digital, publicidade, jornalismo, fotografia e arquitetura. Em comum, essas empresas desta área de economia criativa, dependem do talento e da criatividade para efetivamente existirem. Elas estão distribuídas em 3 diferentes áreas: arquitetura, publicidade, design, artes e antiguidades, artesanato, moda, cinema e vídeo, televisão, editoração e publicações, artes cênicas, rádio, softwares de lazer e música. Com relação à questão da música, Salvador, por exemplo, reúne amplas condições para que seja desenvolvido um grande esforço, um grande trabalho nessa área. E Salvador é uma cidade musical. Ela gerou no passado e também no presente grandes compositores da música popular brasileira e evidentemente que inclusive o carnaval, por exemplo, seria, digamos, uma atividade que está muito relacionada com a economia criativa. É importante dizer que, por focar em criatividade, imaginação e inovação como sua principal característica, a economia criativa não se restringe a produtos, serviços ou tecnologias. Ela engloba também processos, modelos de negócios, modelos de gestão, entre outros. Bem, então essas são as soluções que sugerimos que, no caso, a Prefeitura, através dos seus vereadores e prefeitos, incentivem o desenvolvimento tanto da economia social e solidária, como também o da economia criativa, exatamente para fazer frente à questão do desemprego, que tende a crescer por conta da pandemia do novo coronavírus.
A estratégia seguinte que nós vamos abordar está relacionada com estratégias para o sistema de educação, então, não apenas de Salvador, mas que pode ser aplicável a qualquer cidade. Essas estratégias, elas seriam aplicáveis a qualquer cidade. Um fato que é importante observar é que o anúncio da suspensão das aulas por conta da pandemia do novo coronavírus deixou toda a sociedade preocupada e ainda continua em relação ao futuro dos estudantes e, claro, em relação aos prejuízos de aprendizagem. O ensino presencial é muito importante, mas em situações de pandemia, como a atual, a educação à distância é absolutamente necessária. A educação é, sem dúvida, uma das experiências humanas mais sociais. Fechar escolas e desenhar planos de atividades para crianças e professores à distância é, portanto, algo completamente diferente de planejar atividades escolares presenciais. Então, as escolas elas têm que se preparar exatamente para fazer frente a essa nova situação. E as prefeituras deveriam desenvolver um esforço hercúleo no sentido de fazer com que haja essa transição do ensino basicamente presencial para o ensino à distância. Uma das principais preocupações em torno de aulas online tem a ver com a equidade e qualidade do ensino. O ensino à distância pode ser utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais no ensino fundamental, médio, na educação profissional, de jovens e adultos, em especial e no ensino superior. Isso já está acontecendo no Brasil e no mundo, mas ainda de forma ainda muito, digamos assim, parcial. Para adotar esta modalidade, as redes de ensino precisam adequar a metodologia de ensino com os recursos tecnológicos necessários. E aí tem que investir em tecnologia também, para que não só as escolas estejam dotadas desses recursos, mas como também os alunos possam dispor desses recursos em suas residências. Os estudantes devem receber o aprendizado adequado e correto. As escolas devem zelar pelo acompanhamento, e isso é um dado muito importante. Na medida em que existe o ensino à distância, é importante que haja um acompanhamento, que os processos de avaliação sejam modificados, seja radicalmente modificado, e haja uma participação correta dos alunos no processo. Então, é necessário que haja um redirecionamento, quer dizer, que haja uma mudança fundamental no sistema de ensino no país e, particularmente, na cidade de Salvador, em todas as cidades do Brasil, no sentido de atender essa condição. Muitas escolas terão muito mais condições de suportar experiências digitais, ou seja, usar tecnologias digitais, do que outras. Tecnologia não funciona da mesma forma também para todas as faixas etárias. Esse é um ponto importante. Não faz sentido aulas online, por exemplo, para alunos de educação infantil, que devem ser realizadas pelas suas famílias, com orientação das atividades online pela escola. Então, a relação entre a escola e a família deve sofrer uma mudança fundamental a fim de que possa haver essa
transição, essa adaptação a essas novas condições. Muito provavelmente a crise da Covid-19 fará com que a educação à distância se expanda como alternativa à educação presencial tradicional. Os vereadores e prefeitos de Salvador e de todas as cidades do Brasil terão que reestruturar o sistema de educação da cidade para atender às condições acima descritas. Os eleitores de todas as cidades, e em particular de Salvador, devem procurar saber qual o compromisso do seu vereador com essa mudança fundamental no sistema de educação. Qual é a postura, qual é o pensamento dele em relação à questão da educação. E só eleger candidatos que estejam comprometidos com essa proposta que nós estamos fazendo. Essa é a minha sugestão. Bem, a outra estratégia que nós estamos propondo são estratégias para o transporte público de Salvador. E que isso se aplicaria a qualquer cidade do Brasil. Em Salvador, o principal tipo de veículo utilizado é o ônibus. Mas existem também o metrô, BRT, trens, barcos, lanchas, entre outros. Se bem utilizado, o transporte coletivo pode ser a principal estratégia para a solução dos problemas de mobilidade urbana. Inclusive, é importante que o sistema de transporte seja tratado de forma integrada, de tal maneira que ônibus, metrô, BRT, trem, barcos, lanchas, entre outros meios de transporte, trabalhem de forma articulada uns com os outros. Se bem utilizado, o transporte coletivo pode ser a principal estratégia para a solução dos problemas de mobilidade urbana, como os congestionamentos. É importante que, ao lidar com o sistema de transporte, se busque reduzir ou até mesmo eliminar os congestionamentos existentes na cidade. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde afirmou que a questão do transporte coletivo é também uma questão de saúde pública. Isso é indiscutível. Está comprovado que um dos locais onde as pessoas comumente são infectadas pela pandemia do coronavírus é o transporte público. Exatamente pelo acúmulo de pessoas nos ônibus, nos vagões dos trens e assim por diante. Então, a Organização Mundial de Saúde afirmou que a questão do transporte coletivo é uma questão de saúde pública. Uma vez que um sistema de transporte eficiente diminuiria, além dessas questões que eu tratei a respeito da propagação do vírus, um sistema de transporte eficiente diminuiria o número de carros na cidade, o que é importante porque na medida que reduz a quantidade de veículos automotores na cidade, reduz a poluição do ar, a emissão de gases produzidas pelos veículos automotores, diminuiria o número de carros, como disse, diminuiria também o índice de poluição, como já disse, e de acidentes. Quanto mais automóveis, maior probabilidade de ocorrência de acidentes. E, além disso, diminuiria também, exatamente pelo fato de diminuir o número de acidentes, diminuiria também a inatividade física de pessoas que são acidentadas, entre outros. A propagação do novo coronavírus colocou em evidência a necessidade de as pessoas serem transportadas sentadas pelo transporte público. Então, há uma necessidade de que
as pessoas sejam transportadas sentadas. É preciso acabar com o transporte das pessoas de pé, né? Fato este que torna uma exigência o aumento da capacidade do sistema de transporte. Na medida que há uma necessidade de que todas as pessoas sejam transportadas sentadas, então há uma necessidade do aumento da frota de veículos colocados à disposição da população para que se desloquem para o local de trabalho. É necessário, portanto, que os vereadores e prefeitos de Salvador ou de qualquer cidade do Brasil implementem políticas de investimentos em transporte público para aumentar sua capacidade, exatamente para atender a essas condições que há pouco falei. Modernizá-lo e garantir o seu acesso à população, pluralizando os meios de transportes para além do ônibus, com a instalação de veículos como trens, metrôs e ciclovias. Quer dizer, é preciso que haja uma diversificação dos meios de transportes a fim de que a população possa dispor desses meios de transporte em condições de segurança. Além do aumento da capacidade do sistema de transporte público para impedir a propagação do novo vírus no futuro, viabilizando o distanciamento social com os passageiros sentados, outra exigência é a higienização constante dos veículos do transporte público para salvaguardar a saúde da população. Então, essas são medidas que necessariamente precisam ser adotadas pelos futuros prefeitos. Os vereadores têm que batalhar para que isso aconteça e têm que também fiscalizar a execução das políticas de transporte público que sejam adotadas na cidade. A sexta estratégia que nós vamos sugerir está relacionada com as estratégias para a redução das desigualdades sociais. Isso se aplica a Salvador, mas a qualquer cidade do Brasil. A desigualdade econômica e social é um problema social crônico em Salvador e em todas as cidades do Brasil há séculos. A Covid-19 tende a aumentar as desigualdades econômicas e sociais, agravando as condições sociais da grande maioria da população. A fome pode graçar em Salvador, especialmente nas populações vulneráveis, que pode levá-las a praticar saques e outros atentados na luta pela sua sobrevivência. Para evitar esse cenário, os vereadores e prefeitos de Salvador terão que adotar as políticas de economia social solidária e de economia criativa que nós até abordamos quando falamos na questão relacionada com as estratégias para o mundo do trabalho. Mas essa também é uma estratégia, se é uma estratégia que é voltada para reduzir o desemprego, para fazer frente à questão do desemprego, mas também está relacionada com a estratégia de redução das desigualdades sociais. Porque essas estratégias, essas políticas de economia social e solidária e de economia criativa para combater o desemprego, elas também contribuem para reduzir as desigualdades sociais. E além disso, além de desenvolver esta ação, deve buscar, junto ao governo federal, a adoção da renda básica universal para atender às necessidades das populações pobres, visando reduzir as desigualdades sociais e atenuar a piora das condições sociais da população. Então, por exemplo, esse auxílio emergencial que foi proporcionado pelo governo federal a partir de
proposta do Congresso Nacional. Esse auxílio emergencial, ele deve ser mantido enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus, enquanto perdurar as consequências nefastas da pandemia do novo coronavírus sobre as condições sociais da população, que levam ao aumento das desigualdades sociais, é necessário que haja distribuição de renda básica universal para as populações pobres, para que elas não morram de fome. Este compromisso os vereadores e o futuro prefeito deveriam assumir e lutar com todas as forças no sentido de que essa renda básica universal ela seja mantida pelo governo federal até o final da pandemia. A sétima e última estratégia está relacionada com a ação do governo municipal. Isso se aplica a Salvador, mas a qualquer cidade do Brasil. Os vereadores e prefeitos de Salvador terão que atuar com o objetivo de minimizar o número de contaminados e de mortos pelo novo coronavírus em Salvador, ou em qualquer capital do Brasil, ou qualquer cidade do Brasil, adotando a política de isolamento social total da população, inclusive com o lockdown, para evitar o colapso do sistema de saúde. É importante que haja essa preocupação dos governantes, sejam prefeitos, sejam vereadores, no sentido de evitar que o sistema de saúde seja levado ao colapso. É importante que os vereadores e prefeitos atuem com o objetivo de evitar, além do colapso do sistema de saúde, manter as atividades econômicas essenciais e buscar a adoção de medidas em benefício dos desempregados e das populações pobres para não morrerem de fome e das pequenas e médias empresas para não sucumbirem à crise. Estas são medidas indispensáveis a serem adotadas durante o avanço da Covid-19. Os vereadores e o prefeito de Salvador, de qualquer cidade do Brasil, devem realizar testes em massa da Covid-19 junto à população e a todos os visitantes da cidade, para isolar os contaminados em suas residências ou encaminhá-los para hospitais para tratamento. A realização de testes é essencial para que o combate à pandemia se realize com sucesso. É um dos fatores fundamentais, a realização de testes, exatamente para isolar os contaminados da população que está, digamos assim, saudável. Devem priorizar, os vereadores e prefeitos de Salvador, de qualquer cidade do Brasil, devem priorizar as atividades econômicas essenciais, como a agrícola, industrial e a comercial, sobretudo aquela relacionada com o suprimento de alimentos e medicamentos, adotando as medidas sanitárias necessárias. Essas atividades econômicas essenciais, elas devem ser executadas, devem ser mantidas, mas seguindo um protocolo relacionado com medidas sanitárias específicas que devam ser adotadas. Devem flexibilizar racionalmente o isolamento social da população,
por localidades ou bairros, de acordo com o estágio da epidemia. Então é importante que se controle o estágio da epidemia por áreas da cidade. Devem restringir as atividades que envolvam grande aglomeração de pessoas, como estádios, cinemas, teatros e shopping centers. E, quando efetivamente houver flexibilização dessas atividades, que sejam adotados protocolos rígidos e que haja uma fiscalização efetiva das atividades das organizações que lidam com essas atividades. Os vereadores e prefeitos de Salvador e de qualquer capital do Brasil devem envidar esforços visando também oferecer o apoio necessário aos desempregados e às populações pobres. Esse é um ponto fundamental para não morrerem de fome. Mas também às pequenas e médias empresas para sobreviverem à crise. Superada a pandemia do novo coronavírus, os vereadores e prefeitos, tanto de Salvador como de qualquer cidade do Brasil, devem buscar o suerguimento de suas economias, da economia de suas cidades, com a adoção de estratégias visando a promoção do seu progresso econômico, social e ambiental. E sobre essas estratégias, nós as delinearemos no nosso próximo vídeo. Então estas são as recomendações, meus caros amigos, que eu estou lhes trazendo, exatamente para que cada um de vocês reflita da melhor maneira possível, dentro das condições próprias e das prioridades que tenha com relação à sua cidade, no caso específico de Salvador, exatamente para que possa escolher os vereadores e possa escolher o prefeito, o candidato a prefeito mais qualificado e mais comprometido com a solução desses problemas que há pouco lhes falei. Lhes falamos hoje especificamente sobre como combater, como enfrentar a pandemia da Covid-19. Essas estratégias que nós apresentamos têm exatamente este objetivo: o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Para lidar com as questões urbanísticas, a questão econômica, a questão social e ambiental de Salvador, e que também seria aplicável a qualquer cidade, grande cidade do país, nós apresentaremos isso no próximo vídeo, que apresentaremos oportunamente. Portanto, meus amigos, agradeço pela atenção e fica aqui um abraço, meu abraço fraternal para todos.